Estamos cheios de sua presença. Agora vamos ouvir a sua palavra, que é viva e mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que vai lá no profundo, mais profundo da alma, e faz separação entre a alma e o espírito, juntas e medulas, e trata conosco da maneira que devemos ser tratados. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Isaías, no capítulo 29. Isaías, capítulo 29, verso de número 13. Isaías, capítulo 29. Aleluia. Verso 13. Nós vamos ficar de pé em reverência à palavra. Depois da leitura nós podemos nos sentar. Amém? Todos encontramos? Isaías está depois de Salmos, Eclesiastes, Provérbios, né? E Eclesiastes, Cantares. 29, verso 13 ao 15. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Por isso, uma vez mais, deixarei atônito este povo com maravilha e mais maravilha. A sabedoria dos sábios perecerá, a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Ai daqueles que descem às profundezas para esconder os seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam: quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Vocês viram as coisas pelo avesso, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou: ele não me fez? E o vaso poderá dizer do oleiro: ele nada sabe? Até aqui, palavra do Senhor. Amém? Pode sentar. Vamos orar? Pai, esta é a tua palavra e nós precisamos compreendê-la. Nós precisamos entender, Senhor, exatamente o que o Senhor deseja de nós. Nós precisamos, Senhor, ser movidos pelo teu Espírito Santo em nosso interior. Aonde houver, meu Pai, algum mal em nossas vidas, se houver orgulho, se houver soberba, se houver, Senhor, alguma obra de engano em nós, que essa noite se desfaçam. No nome de Jesus, que essa noite nós sejamos, ó Pai, totalmente restaurados, meu Pai, a estatura de Cristo Jesus, que é o homem perfeito. E assim possamos viver, Pai, em sinceridade, possamos viver em integridade, possamos viver de maneira pura, Senhor, e por inteiro, e também completos ao Senhor, Pai. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Fala conosco, diga amém. Glória a Deus. Amados, o título da mensagem hoje, queria que a Raíssa anotasse ali para depois salvar lá na gravação: sinceridade, vírgula, sinceridade, virtude preciosa para Deus. Amém? Vamos falar juntos? Sinceridade. De novo, sinceridade, virtude preciosa para Deus. Todos nós precisamos viver de forma sincera para Deus. Amém? É assim que Deus quer que sejam os nossos corações. Aleluia. Relendo o texto, Deus está triste com o seu povo. Ele está insatisfeito com o seu povo. Tanto que ele diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios. Ou seja, o que isso quer dizer? Era uma adoração apenas externa, não vinha de dentro, não vinha do coração,
não vinha do interior da mente, era apenas com a boca, era só da boca para fora. Mas seu coração está longe de mim. Ou seja, eles estavam servindo, nós entendemos o que aqui? Eles estavam servindo a Deus. Eles estavam servindo. Eles praticavam os seus cultos diários. Eles estavam fazendo o que era ordenado. Mas o que eles faziam não vinha do coração, vinha apenas dos lábios. Era como se fosse uma rotina, era algo, obrigado, como se fosse algo mecânico ou até mesmo automático, né? Automático, ou seja, já era uma coisa rotineira, mas o coração deles não estava em Deus. Eles não estavam fazendo aquilo com amor de todo o seu coração. Era uma adoração externa. E aí, Deus diz que por causa disso, Ele faria algumas maravilhas, e maravilhas mais. Ele colocaria a sabedoria dos sábios em derretimento. Ele colocaria a sabedoria dos sábios em perecimento, estaria perecendo. Ele diz aqui no verso 14. E a inteligência dos inteligentes, Ele ia desvanecê-la. E aí no 15, Ele declara: ai daqueles, esse ai, é uma coisa que você lê, certamente você lê, mas você não tem ideia da gravidade desse ai. Esse ai é o mesmo ai que o Senhor Jesus, Ele declara aos fariseus em sua época. É o mesmo ai que tantas vezes é repetido no Novo Testamento, quando ditos aos fariseus. Aos fariseus, os doutores da lei. Quando ele dizia isso a eles, é porque eles também estavam vivendo da mesma forma. A gente vai ver já que ele repete essas palavras lá. Em seu tempo, ele reforça essa mensagem de Deus, né, aos seus. Ou seja, não eram pessoas religiosas. Eles estavam apenas praticando ordenanças humanas. Mas os seus corações não estavam firmados em Deus. E aí ele diz: ai daqueles que descem às profundezas para esconder seus planos do Senhor. Ou seja, aqueles que se escondiam de Deus e faziam as suas obras à espreita, faziam as suas obras às escuras, acreditando que Deus não os via, que Deus não estava vendo aquilo. Ai daqueles que descem às profundezas para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam: quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Põe esse verso em outra tradução para mim, por favor. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, e fazem as suas obras às escuras, e dizem: quem nos vê? E quem nos conhece? Irmãos, se nós pararmos para pensar nesse trecho da palavra, se nós refletirmos nossas vidas, se nós olharmos para o nosso dia a dia, em alguns momentos a gente age como se Deus não estivesse vendo. Sejamos sinceros, a palavra fala de sinceridade. Deus quer sinceridade. Para que Ele possa operar mais em nós, Ele precisa da nossa sinceridade. Então existem momentos das nossas vidas em que nós agimos como se Deus não estivesse vendo. Nós ignoramos que Deus esteja vendo. Nós fazemos, praticamos ou falamos, nossas atitudes ou palavras não agradam a Deus, mas a gente naquele momento não se importa, porque é como se Deus não estivesse vendo, como se Ele não estivesse olhando para nós. Mas esquecemos de que os olhos do Senhor estão fitos em nós o tempo todo. O Senhor está olhando para o seu povo o tempo todo. A palavra diz que o Senhor não pisca a pálpebra dos olhos. Ele está de olho em nós o tempo todo. Ele sabe tudo sobre nós o tempo todo. Ele conhece os pensamentos, Ele conhece as nossas intenções,
Ele sonda a profundidade de nossos corações, de nossas vidas, de nossas almas, de nossa mente. Ele sonda com profundidade. Nada está oculto aos olhos de Deus. Nenhum pensamento está oculto a Deus. Nada que façamos podemos fazer sem que Deus nos veja. Nada. E por estar olhando assim para o povo de Israel, por estar olhando assim para os hebreus, Deus estava insatisfeito com eles, Deus estava muito triste com eles, Deus estava até irado com eles, porque eles praticavam o culto, eles faziam de acordo com o que era ordenado, mas o coração não estava em Deus, o coração não estava no Senhor, a ponto de o Senhor falar com eles no 15, ai daqueles que fazem assim, ai daqueles que vivem dessa forma, ai daqueles que não se convertem de verdade, ai daqueles que não se arrependem, ai daqueles que pensam que eu não estou vendo. Esse ai, se você quer entendê-lo melhor, vá até Oséias, só para entender o ai. Oséias, no capítulo de número 7. Oséias, está depois de Daniel, capítulo 7, verso de número 13. Oséias 7, 13. Ele diz, Deus diz, ai deles, porque se afastaram de mim. Irmãos, se afastar de Deus é algo perigosíssimo, é algo extremamente perigoso. Ai deles, porque se afastaram de mim. O que Deus diz? Destruição venha sobre eles. Aqueles que se afastam de Deus, aqueles que dão as costas para Deus, aqueles que se apostam da fé. Tem muitos, o Senhor Jesus, Ele fala sobre o fim, os apóstolos, eles reforçam as coisas que Jesus disse sobre o fim, o tempo final dessa terra, e entre esses avisos, uma das coisas é, coisa horrenda é cair nas mãos de um Deus vivo. Coisa horrenda é cair nas mãos de um Deus vivo. Porque Deus é santo. Deus é santo, Ele é santo. Ele não muda os seus decretos. Ele não muda. O julgamento foi apenas adiado, irmãos. No período da lei, quando as pessoas eram pegas em pecados, dependendo do que haviam cometido, da gravidade de seus pecados, elas já eram julgadas imediatamente com sentença de morte. A lei, todos nós sabemos, não veio para salvar o homem. A lei é boa, ela é boa, porque ela é perfeita, ela é boa, mas ela não tem o poder de salvar o homem, porque nenhum ser humano jamais vivido na terra conseguiu cumprir essa lei, jamais conseguiu. Então ela não veio salvar, ela veio na verdade para os que creem em Deus, ela veio para freá-los, para que não voltasse como foi no período do dilúvio, antes do dilúvio. Os homens se perderam de uma tal maneira que não havia mais o que se fazer por eles, com exceção de Noé e sua família. Deus olhou para o mundo e viu ele totalmente corrompido e viu que não havia mais o que fazer. Então Ele dá uma sentença àquele mundo, e Ele diz que destruiria aquele mundo, e o destruiu com as águas do dilúvio, porque era um tempo sem lei, era um tempo que o homem pecava deliberadamente, sem freios, fazia o mal a todo tempo, e ninguém se arrependia, não tinha ninguém que os parasse, não tinha ninguém que os freasse. Então vem a lei, e a lei vem para o povo de Deus, ela vem para os hebreus,
E a lei então refreia eles, para que eles não venham cair na mesma tentação de pecarem deliberadamente, sem nenhum temor, sem nenhum arrependimento, sem nenhum medo. Então a lei vem e refreia o pecado. Ela vem para refrear o pecado, para que as coisas pudessem acontecer da maneira em que Deus já havia profetizado através de seus profetas, até que viesse Jesus e trouxesse sobre a humanidade o tempo da graça. Entendeu? Porém, a justiça de Deus é a mesma. A ira de Deus está acesa contra a impiedade. Deus é o mesmo, Ele não mudou. A sentença de morte continua existindo para os pecados. O pecado gera a morte, diz a palavra. Então, nada mudou. O que mudou foi que o Senhor Jesus veio cumprir a lei, cumpriu a lei, porque se não fosse Ele, jamais poderíamos ser salvos. E porque Ele cumpriu a lei, Ele foi digno de derramar seu sangue para perdão dos nossos pecados. Esse é o tempo chamado graça. O julgamento está adiado. As pessoas estão pecando lá fora, pecando e pecando e pecando, e estão tendo tempo para se arrepender. O Evangelho está sendo pregado a toda criatura, o Evangelho está sendo pregado no mundo. Então todas as pessoas no mundo estão tendo a oportunidade de se arrependerem de seus pecados, crendo em Jesus, entregando suas vidas a Jesus, para serem salvos e não condenados com o restante. Entendeu? Então o julgamento já está adiado. Por amor aos seus, Deus adiou esse julgamento. Entendeu? Mas ele vai acontecer. E quando ele acontecer, quem não tiver Jesus como advogado, está perdido. Quem não tiver Jesus como seu advogado, está perdido. Já está sentenciado à segunda morte. Já está sentenciado a viver uma eternidade na morte, que é o lago de fogo, um lugar de tormento na eternidade. Entendeu? Então Deus está dando oportunidade. Aí então agora vem cá, voltamos para Oséias 7, quando ele diz: ai deles, porque se afastaram de mim, destruição venha sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu desejo redimi-los. Veja, está vendo? O tempo da graça é esse. O Senhor veio redimir. Eu redimiria eles, eu os resgataria, Deus está dizendo. Eu desejo redimi-los, mas eles falam mentiras ao meu respeito. 14, eles não clamam a mim do fundo do coração, viu? Muitos é só de boca, não é do fundo do coração. Quando eles não clamam a mim do fundo do coração, quando gemem orando em suas camas. Percebe? Às vezes a gente pensa, não, olha só, né, está orando, está clamando a Deus, mas quem conhece o coração dele só é Deus. Que sabe se aquele clamor é genuíno, se esse clamor é real, se existe amor por Deus, se existe temor, se existe, né, uma alma arrependida ali. Só o Senhor sabe, só Ele conhece isso, só Ele conhece isso. E aí no versículo ele diz: ajuntam-se por causa do trigo e do vinho, mas se afastam de mim. O que Deus está dizendo aqui? Eles têm uma vida apenas de interesse. Não foi assim que Jesus disse, quando vieram atrás dele, depois dele ter multiplicado os pães e os peixes? Vocês estão vindo atrás de mim pelo que eu pude, pelo que eu fiz. Vocês não vêm atrás de mim por causa dos milagres, das maravilhas. Vocês vêm atrás de mim porque vocês foram satisfeitos com o pão. Percebe? Ou seja, estavam buscando a Jesus não de coração, eles estavam interessados no que Jesus ainda podia dar para eles. Se deu pão, deu peixe, imagina o que mais ele pode fazer. Que é o que a gente vê infelizmente aí, né? Tantos falsos mestres pregando a prosperidade terrena, fazendo barganha com a igreja. Você dá a Deus que Deus retribui, né? Você dá 100, Deus dá 1000. Ou seja, é o que a gente vê claramente nos dias de hoje. Muitos correndo atrás de Deus pelo que Ele pode dar neste mundo,
Paulo, quanto a isso, disse: se nós esperarmos de Deus, de Cristo, somente nesta vida, ou seja, se nós estamos buscando a Deus somente por causa dessa vida, se você e eu estamos buscando a Deus somente porque Ele pode nos dar um carro, somente porque Ele pode nos dar uma casa, somente porque Ele pode nos dar uma boa saúde nesse mundo, somente porque Ele pode nos dar um bom casamento, se nós estamos buscando a Deus somente por coisas desta vida, Paulo disse: nós somos os mais miseráveis dos homens. Por quê? Porque o coração está longe de Deus. É um coração interesseiro. Bajula a Deus pelo que quer. Está bajulando a Deus com suas orações, com o dízimo, com a oferta, pensando no que Deus pode dar em troca. Mas, irmãos, não é uma troca. Não é uma troca. O que nós entregamos à obra de Deus, porque é para a obra dele, nós o fazemos por amor. Nós o fazemos porque reconhecemos que dele vem tudo, reconhecemos que é Ele quem está nos mantendo, e nós somos gratos. Então o dízimo é uma gratidão, a oferta é uma gratidão. E o que Deus faz quando assim tememos, quando assim agimos? Ele continua cuidando de nós, Ele continua impedindo que o inimigo nos roube, que o inimigo nos destrua, financeiramente, materialmente. Não é troca, não é troca. Mas a maioria dos homens busca a Deus pelo que querem receber em troca. O coração deles está distante de Deus. Só louvam a Ele com os lábios, mas o coração está longe, está longe. Por isso, ai deles, diz o Senhor, porque se afastaram de mim. Destruição venha sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Irmãos, sabe o que quer dizer o ai? Lá no hebraico, o ai era uma palavra muito usada pelos hebreus. Sabe quando essa palavra ai era usada pelos hebreus? Quando morria algum ente querido, quando chegava a notícia de que alguém próximo havia morrido, então eles diziam: ai, que horror, ai, que dor, ai, porque era o ai de uma dor, era o ai de uma sentença severa, de perca. Então Deus aqui, quando Ele diz ai, Ele diz com pesar. É a mesma forma que um hebreu, quando perdia alguém, quando acontecia alguma catástrofe, quando eles diziam aquele ai com pesar, aquele ai penoso, é assim que Deus diz aqui: ai, com pesar no seu coração, destruição vem sobre eles. Por quê? Porque se afastaram de mim, porque são falsos, são hipócritas, louvam apenas com a boca, servem, mas servem somente de acordo com a ordenança humana, que é o que eu volto a ler em Isaías 29, no 13: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens, não é do fundo do coração. Deus não está desmerecendo, né, o homem que organiza o trabalho. Ele não está desmerecendo a igreja que trabalha e põe ordem no culto e coloca algumas regras. Deus não está desmerecendo regras, Ele não está desmerecendo a organização da obra através dessas regras, mas Ele está dizendo o seguinte: servem-me apenas pelas regras, por causa das regras, por causa das ordenanças humanas, mas o coração está longe, ou seja, não serve de nada, não vale de nada essas regras humanas, não vale de nada essas ordenanças humanas, porque o coração deles está distante de Deus. O coração está distante de Deus. Agora, se servimos a Deus de todo o nosso coração, se obedecemos às ordens, né, criadas, né, dentro do nosso ministério, existem algumas regras que precisam ser obedecidas, né, mas se nós fazemos isso
mas antes por amor a Deus, antes de todo o nosso coração para Deus, então essas regras são validadas por Deus. Então toda essa ordem posta nos cultos, no trabalhar da igreja, são validadas por Deus, porque Deus está provando o coração das pessoas que servem, porque servem por amor e não por causa das regras. Obedecem às regras, mas por causa do amor que tem e do temor que tem a Deus. Então Deus valida todas essas regras e essas ordenanças. Entendemos isso? Glória a Deus. Então o ai era um lamento pesaroso lá dos hebreus, quando ouviam alguma coisa sobre a morte ter acontecido na vida de alguém. E assim é que Deus diz o ai, Ele está se lamentando pelo que terá que fazer com aqueles que se afastaram dele. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Você já leu isso, você já ouviu isso. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes, o prazer de Deus é que o ímpio, ele se arrependa de seus maus caminhos e se converta a Deus. Então Deus não tem prazer, Ele não tem o prazer de condenar ninguém, Ele não tem o prazer de mandar ninguém para o lago de fogo. Ele vai mandar para lá com um grande pesar, uma grande dor no seu coração, porque estes se afastaram de Deus e o rejeitaram. Glórias a Deus que não é o caso da sua vida e da minha vida, que tememos a Deus, mas estamos sendo alertados a tomarmos cuidado, para não deixarmos nos contaminar com o mundo, para não nos deixarmos contaminar com um falso evangelho sendo pregado por aí. Cuidado, internet, cuidado. Um dos maiores perigos para o crente hoje está na internet, porque lá você encontra de tudo, coisas boas e coisas ruins. Então muito cuidado com a quem você está dando ouvidos pela internet, porque existem homens apenas interessados em ficarem cada vez mais ricos lá, usando da palavra de Deus. Eles só querem ficar ricos, às suas custas, com seus likes, né? Querem ficar ricos, e estão ricos, e querem ficar mais ricos, enganando as pessoas, dando falsas promessas às pessoas. O evangelho que não é pregado, um evangelho que não fala de arrependimento, um evangelho que não requer a renúncia do seu eu, não é evangelho. Não deve se dar ouvidos a esse, porque o verdadeiro evangelho requer arrependimento, renúncia, santidade, comprometimento. O verdadeiro evangelho quer que nós estejamos sempre unidos, congregando, fazendo parte da igreja do Senhor, corpo de Cristo, uma unidade. Esse é o evangelho. Então cuidado para não se contaminar e achar que não é necessário vir à igreja, congregar, obedecer, temer, porque muitos estão dizendo que Jesus já perdoou, não importa o que faça, vai, agora que está salvo, vai entrar na vida eterna, pode voltar ao pecado, pode viver longe de Cristo, está salvo, uma vez salvo, sempre salvo. Não é assim que o evangelho nos ensina. O salvo, ele dá, né, como eu posso dizer a palavra, ele dá indícios de que é salvo, o tempo todo. Quais são os indícios de uma pessoa salva? O que demonstra que alguém já foi salvo por Jesus? Primeira coisa, que ele teme ao Senhor. Lembra de Provérbios? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria de Deus. É o temor do Senhor, sabedoria. Então o primeiro indício de um salvo é que ele tem temor de Deus. Não é medo de Deus, é temor, é reverenciar a Deus com a sua vida, é obedecer os ensinamentos da palavra, é ter temor de Deus, saber que Deus é justo e Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Esse é um dos indícios do salvo. É salvo, é temente a Deus. O que mais ele faz? Ele vive uma vida na prática de boas obras. Ele vive uma vida na prática de boas obras.
Estamos falando de uma vida sincera. Deus quer sinceridade de nós. Olha, Senhor, eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo. Deus quer sinceridade. Me ajuda, Senhor. Sinceridade. Para você entender, 2 homens sobem para orar, diz Jesus. Um deles é publicano, o outro é fariseu. Fariseu é religioso, publicano era alguém odiado pelos judeus, porque geralmente era o publicano ele era um judeu que trabalhava para Roma, que trabalhava para César, cobrando impostos. E Jesus disse: subiu o fariseu e subiu o publicano para orar. E o fariseu, a oração dele era: Senhor, obrigado, obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse publicano pecador. Eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo de tudo, eu faço tudo de acordo com o que o Senhor manda. Percebeu? Ele está obedecendo regras, ele está obedecendo ordens humanas acerca da palavra, mas o coração dele está longe de Deus. O publicano, por sua vez, ele não está, obedecendo a essas ordenanças, mas ele ora a Deus. Ele não tem coragem de levantar a cabeça para os céus, ele tem vergonha, ele bate no peito, e ele diz: Senhor, perdoa-me, porque eu sou um pecador. Aí Jesus pergunta: qual destes 2 desceu justificado? Qual é a resposta? O publicano, porque ele foi sincero, ele está orando a Deus em arrependimento, ele reconhece a sua posição, ele é alguém que não está vivendo de uma maneira que Deus se agrada, e ele se arrepende por isso, e clama, Senhor, o seu perdão, sendo sincero: eu sou um miserável pecador. Mas o outro, que também é um pecador, não reconhece mais que é um pecador, ele se acha santo, ele se acha melhor do que o publicano, ele coloca que obedece às ordenanças, mas essas ordenanças de nada valem, diz o Senhor em Isaías 29, de nada vale. Por quê? Porque o coração do fariseu está longe de Deus. O que ele fala apenas de boca, seu coração está longe de Deus. Compreendeu? De onde veio essa palavra sinceridade e o que significa de verdade a palavra sinceridade? Inicialmente, a palavra sinceridade, que vem do latim, lá no latim ela é sinceros. Inicialmente ela significava apenas puro, inteiro e completo. Era o significado da palavra sinceridade, tá? Ela remetia uma ideia de algo íntegro, sem mistura, mas com o tempo o seu significado foi se ampliando, entendeu? E quando ela se amplia o significado, diz a qualidade de quem age com verdade nas atitudes, palavras e também intenções. Alguém que não vive na hipocrisia. Entendeu o que significa sinceridade? Alguém que, além de puro, buscar viver de maneira pura para Deus, de viver inteiramente para Deus, de uma maneira completa para Deus, agora age não só com integridade, mas também com a verdade. Ele só vive com a verdade, com as suas atitudes e com as intenções do seu coração. Alguém que não vive na hipocrisia. Hipocrisia, sabemos nós, que vem da palavra hipócrita. Hipócrita no período lá, neotestamentário, o hipócrita era um ator, de teatro. Por quê? Ele vivia um personagem. Não era ele vivia um personagem, alguém criado, uma pessoa criada num personagem, mas não era ele apenas interpretava o personagem. Isso era um hipócrita, isso era a hipocrisia, que aí vem, que essa palavra passou a trazer significado para a vida do homem em si. Aquele que não vive a verdade,
é um hipócrita. Aquele que vive uma vida apenas, né, de aparências, mas não vive aquilo realmente no seu interior, no seu dia a dia, nas suas atitudes, nas suas práticas, não vive essa verdade, mas apenas apresenta ela como aparência, é um hipócrita. Ele está interpretando algo que ele não é, entendeu? Está vivendo uma falsidade. Então, a hipocrisia é o oposto da sinceridade. E alguns lá afirmavam, isso é interessante, que esse termo sinceridade era usada para identificar esculturas sem rachaduras, preenchidas com cera. Entendeu? Eles olhavam, né? Aí eles iam fazer uma análise daquela escultura, e eles ficavam fazendo análise para ver se elas não eram preenchidas com cera. Eles queriam ver se aquelas esculturas eram reais, originais, sem nenhuma rachadura, preenchida com cera. Daí o verbo sinceridade, sem cera, sem máscara. Sem máscara. Amém? A mesma coisa os soldados quando vão para a guerra. Eles se camuflam e pintam os seus rostos, as suas faces com cera, para não serem identificados, para não serem vistos, né? Sem a cera, eles seriam facilmente vistos, identificados. Daí também, sem cera, sinceridade. As nossas vidas precisam ser sem nenhuma cera. Nós temos que ser sinceros a Deus, mostrar, viver o que está no coração, pregar o que está vivendo. Pregar o que está vivendo. Não ser bonzinho apenas de aparência para com os irmãos, mas ser uma pessoa boa o tempo todo, à vista dos irmãos e à distância dos irmãos, ser a mesma pessoa. Ser a mesma pessoa. É isso que Deus espera de nós. Amém? Ou seja, independente da origem exata da palavra sinceridade, a sinceridade expressa a integridade interior que Deus requer daqueles que se aproximam dele. Hebreus 11:6, o que é que diz? Vocês lembram? Aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que creiam que Deus existe, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Entenderam? Ou seja, o coração tem que crer de verdade. O crer de verdade gera em nós temor. O crer de verdade gera em nós, né, a necessidade de vivermos uma vida santa. O crer de verdade em Deus gera em nós a necessidade de vivermos uma vida na boa conduta, na prática de uma boa conduta, na prática de boas obras, de fazermos o bem ao nosso próximo, de nos importarmos com as pessoas, de nos importarmos uns com os outros. O crer de verdade gera em nós essas necessidades. Amém? Glória a Deus. Olha a hipocrisia. Isaías 58. Isaías 58. Para não ficar dúvidas em nós. Olha só. Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta. Deus está dizendo: anuncie a meu povo a rebelião dele, e a comunidade de Jacó os seus pecados, pois dia a dia me procuram, buscam a Deus, viu? Estão buscando a Deus, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, parece que querem de verdade, estão sempre orando, estão sempre clamando, estão sempre indo à igreja, né? Pois de dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Ou seja, de maneira externa, eles vivem de uma maneira que parecem de verdade que são crentes, pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles,
por que jejuamos, dizem, e não o viste? Ou seja, Deus, por que nós estamos jejuando e o Senhor não está vendo? Por que nos humilhamos e o Senhor não repara em nós? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e se deite sobre pano de saco de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Percebeu? Deus está dizendo, é isso? É assim que vocês me buscam? Está fazendo jejum? Mas não estão vivendo como deveriam viver. Estão fazendo certinho, as ordenanças, bacana, ó, o jejum exatamente como deve ser feito, mas só através de uma ordenança humana. É esse o jejum que eu quero, diz o Senhor. É isso que eu espero de vocês, diz o Senhor. E aí no 6 ele responde como é que ele quer um jejum, como é que ele quer uma vida santa do homem para ele. Verso 6: o jejum que desejo não é este, ou melhor, o jejum que eu desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Percebe? Deus está falando o quê? Eu desejo no coração de vocês corações íntegros, corações verdadeiros, sinceros, que amam a mim de todo o coração e que se importam com o seu próximo, que amam o seu próximo, que fazem o bem que fazem bem uns aos outros. Esse é o jejum que eu quero, Deus está dizendo. É o jejum renúncia. Eu renuncio o meu eu renuncio a minha razão em favor dos que necessitam, dos que precisam. Eu não olho para mim mesmo de maneira superior ao meu irmão, porque muitos cristãos infelizmente se acham superiores aos outros. Não é esse tipo de coração que Deus está procurando. Deus está procurando corações prostrados diante dEle, quebrantados, contritos, envergonhados por causa de seu pecado, arrependidos, dispostos a mudar e a fazer a vontade dEle. São esses os corações que Deus está procurando. É isso que Deus está dizendo aqui no capítulo 58. Olha lá: se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado, ou seja, não profanar o Senhor Jesus com a sua vida, com a sua conduta, porque o sábado nós sabemos que é o próprio Jesus, Ele é o nosso descanso. Quando nós estamos vivendo uma vida de mentira, nós estamos profanando o nosso Salvador, que morreu na cruz, derramando seu sangue para perdão dos nossos pecados. Entendeu? Amém, igreja? Aleluia. E ele continua assim até o final do capítulo. Se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser
em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser, e falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra, e se banqueteie com a herança de Jacó seu pai. É o Senhor quem fala. Quem der ouvidos ao Senhor e a sua palavra, e obedecer e viver de acordo com o que Ele declara, vai receber de Deus força, restauração, ânimo, coragem, fé, saúde e vitórias para continuar prosseguindo na sua jornada. Amém? Viu que é hipocrisia? Eles estavam praticando um jejum, estavam fazendo tudo exatamente como era dito que deveria ser feito num jejum, mas o coração deles estava longe de Deus. Eles só tinham um interesse mesquinho, eles só tinham um interesse egoísta. Eles jejuavam pensando somente em si mesmo, eles faziam vista grossa para quem estava necessitado, para quem estava sendo oprimido, para quem estava sendo explorado, para quem estava sendo desprezado, para quem estava sendo odiado. Eles faziam vista grossa para tudo isso, só pensavam neles, ou seja, o coração estava longe de Deus. O coração estava longe de Deus. Eu preciso acelerar aqui e falar para você que Jesus mantém a legitimidade desta palavra. Ele reforça esta mensagem no Novo Testamento. Tudo que você ouviu aqui, lá no Velho Testamento, Ele está reforçando, Jesus está reforçando, Ele está validando também para o Novo Testamento, para a vida dos crentes, dos que creem em Jesus, que estão vivendo debaixo da graça, porque aqueles viviam debaixo da lei, nós vivemos debaixo da graça. Estamos tendo sempre a oportunidade, não é uma só, são oportunidades de vivermos uma vida que de verdade agrade a Deus. Amém? Então eu quero que você abra Mateus 15, verso 8. Mateus 15, verso 8. Jesus repete as palavras de Isaías. No verso 8 ele diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Entendeu? Jesus, ele repete essas palavras, e ele vai um pouquinho além, dizendo que, aqui diz, Jesus chamou para si, para junto de si, a multidão, e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Estava falando o quê? Dos cerimoniais da lei, em que eles tinham que, não podiam, ou seja, comer qualquer tipo de alimento, porque senão eles poderiam ser contaminados. Isso segundo, a lei interpretada por eles. E aí Jesus deixa bem claro, não é o que está entrando que está deixando o homem impuro, é o que está saindo de dentro da boca dele, lá do interior dele. Isso é o que contamina ele, é o que está saindo de dentro. E aí os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixe-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. E aí então Pedro pergunta: Senhor, nos explica essa parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebe que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o que comer sem lavar as mãos não torna o homem impuro. Percebe? Se o homem não está vivendo de uma maneira temente a Deus, como é uma vida temente a Deus? É fazer o que é certo, é desejar o que é honroso,
é desejar para o seu próximo o que deseja para si, é viver o que está cantando nas letras dos louvores, é viver o que está pregando, é viver o que está tentando ensinar para os outros lá fora. Se assim for, o coração está perto de Deus. Mas se isso só sai pela boca, e o coração está cheio de maldade, de maus pensamentos, está cheio de ciúmes, de inveja, de contendas, de raiva, de ódio, o coração está longe de Deus. É só a boca que louva, é só a boca que ora, mas o coração está longe de Deus. Não é esse tipo de homem, não é esse tipo de mulher que Deus está procurando. Ele está procurando aqueles que o adoram em verdade, ou seja, com sinceridade. Viver em verdade é ser sincero, viver em sinceridade, ou seja, o que eu estou pregando, estou vivendo, o que eu estou desejando, eu quero para mim também. Eu não estou desejando para o outro aquilo que eu não desejo para mim. Eu amo o meu próximo e faço ao meu próximo o que eu espero que ele faça para mim. Então eu estou vivendo de maneira sincera, eu estou pregando e vivendo o que estou pregando. Estou agradando a Deus, estou sendo aprovado por Deus. Entendeu, irmãos? A sinceridade, ela é uma virtude preciosa para Deus. Aleluia. Mateus 25, 31. Só mais um pouquinho. Se você continuar lendo lá Isaías 29, passando do verso 16, 17, indo mais adiante, ele vai falar exatamente semelhante ao que Jesus disse aqui, nesse trecho. É que o tempo já esgotou, não dá para a gente ler os dois textos inteiros, mas Mateus 25, 31, diz assim: então Jesus lhes disse, estou no 26, desculpa, 25, 31, quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te damos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Olha que interessante, irmãos. Eu acho que você nunca parou para prestar atenção nisso. Eles estão surpresos. Como assim, Senhor? Quando te vimos nessas situações e te ajudamos? Eles estão surpresos, estão em choque. Quando? Como? Você vê a humildade no coração destes. Humildade. Não fizeram nada por vanglória, fizeram por amor. Fizeram por amor a Deus, fizeram por temor e amor a Deus. Então por isso eles estão admirados. Como assim? Quando fizemos essas coisas, Senhor? E aí no 41, então ele dirá aos que estiverem no 40, o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Percebem? Eles não estavam fazendo por interesse algum. Eu estou fazendo para essa pessoa porque é para Jesus, eu estou fazendo para essa pessoa. Você entende? Não há esse sentimento, não tem esse sentimento, porque eles estão fazendo por amor. E tudo que fazem por amor a Deus, tudo que fazem por amor ao próximo, a Deus estão fazendo, a Jesus estão fazendo. Então os nossos corações precisam estar perto de Deus.
nós vamos ter certeza de que realmente somos servos de Deus, nós teremos certeza de que verdadeiramente somos filhos de Deus, nós teremos a certeza de que verdadeiramente somos pessoas salvas, se os nossos corações estiverem próximos de Deus o tempo todo. E você entendeu como é que se aproxima de Deus? É vivendo uma vida reta, íntegra, é vivendo uma vida na verdade, na prática de boas obras, que glorificam e exaltam o nome do Senhor. As obras não têm jamais o poder de salvar, não é nada disso, mas as obras indicam que nós somos salvos por Jesus. Diferente das pessoas incrédulas, das pessoas que praticam algum tipo de religião, em que para ser salvo se praticam as boas obras. Não, no cristianismo, em Cristo Jesus, nós praticamos as boas obras porque nós somos salvos. E olha lá, Efésios 2:10, olha Efésios 2:10, olha lá o que Paulo diz, exatamente a esse respeito. Efésios 2, verso 10, glórias a Deus, porque somos criação de Deus, realizada em quem? Em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Entendeu? Nós somos criados, nós somos recriados em Cristo, porque nós somos refeitos em Cristo Jesus, e aí então, para fazermos boas obras, fomos salvos por Ele, fomos renovados, restaurados, nascemos de novo, para praticarmos as boas obras desse mundo, para que o mundo saiba quem é o nosso Deus. Amém, irmãos? Não há como enganar a Deus. Ele não se impressiona com a aparência ou com ostentação. Olha só o que eu fiz, olha, eu doei para a igreja aquele ventilador, Deus é bom, né? Olha só, eu comprei isso aqui, olha, eu fiz isso, olha, eu ajudei o irmão. Olha, Deus não se impressiona com nada. Nada que façamos de bem, de bom, de bonito, né, pode impressionar a Deus. Nada que tenhamos, né, nada que ostentemos pode impressionar a Deus. Absolutamente nada. Antes de Deus aceitar qualquer oferta ou atitude, Ele sonda primeiro o coração da gente. Ele vai lá no profundo do coração para ver a intenção do nosso coração. Porque tem pessoas fazendo para serem vistas, e Deus olha lá no coração para ver se aquilo é para Ele ou se é só para ser visto. Entendeu? Se Ele olhou lá dentro do coração e Ele viu que a intenção era só agradar a Deus acima de tudo, então Deus se alegra com esse coração e abençoa esse coração, porque ele está fazendo tudo corretamente. Mas se o contrário, nem as orações desse crente Deus ouve, porque seu coração está distante dele. 1 Samuel 16:7, o que é que diz? Que logo o profeta Samuel olhou para um guerreiro, filho de Jessé, um cara forte, guerreiro, homem, né, boa aparência, falava bem. Com certeza é este que vai ser o rei de Israel. E aí Deus fala para Samuel imediatamente: não é ele, não é ele. Vocês homens olham a aparência, olham pelo exterior. Eu vou lá dentro, no coração, para sondar, para provar os desejos, as intenções desse coração. Deus tinha feito isso olhando para o coração de Davi. E este é o homem aprovado. Amém? Que Deus encontre corações assim aqui, que Ele encontre nós exatamente assim, o nosso coração exatamente assim, como o de Davi, que foi aprovado para ser rei de Israel. Não era perfeito, mas era temente e amava a Deus acima de tudo. Amém, igreja? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria ler mais alguns textos, mas o nosso tempo já está indo embora, e eu não quero passar além do tempo, a não ser Isaías 1, amém? O último texto, Isaías, no primeiro verso, do primeiro capítulo. Quero ver com vocês. Espero que tenhamos sido edificados com essa mensagem, porque a palavra de Deus é para edificar as nossas vidas.
Amém? E o verso 1 do capítulo 1, diz assim, no verso 2, aliás, vamos pegar o verso 2: ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada, são somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês, e devastados como a ruína que eles costumam causar. Só restou a cidade de Sião como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus, para que me ofereçam para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos, de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar as suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas de lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra, mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Percebe a ira de Deus com Israel? Não seria a mesma ira de Deus com a igreja dele nesses dias? Mas ela não tem sido devorada, ela não tem sido destruída. Deus está dando a oportunidade dela se arrepender, de se consertar, de se renunciarem a si mesmos, para fazerem, enfim, a verdadeira vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. É isso que Deus espera de sua igreja, nesses tempos finais sobre a terra. Estejamos dispostos a obedecê-lo e a fazer a sua vontade, e não mais a nossa própria vontade, não mais da maneira como nós achamos melhor, mas do jeito como Deus deseja, como Ele requer de nós. Assim vivamos, assim sejamos os santos que Ele deseja. Amém? Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aprendamos com Ele, aprendamos dele, aprendamos a viver como Ele viveu, a amar como Ele amou, a perdoar como Ele perdoou, a praticar as obras que Ele praticou, e assim seremos vistos pelo Senhor como uma igreja santa, aprovada e aperfeiçoada na fé do Espírito Santo.
Amém? Que Deus abençoe a todos. Essa foi a mensagem para nós.